Todo predador precisa de uma coisa antes de atacar: informação. Ele precisa saber onde você está, como você reage, o que te machuca, o que te move, o que te faz perder o equilíbrio. Sem isso, ele está cego. E um predador cego não ataca, ele espera ou desiste. Agora me diz, você já parou para pensar em quanto de si mesmo você entrega antes mesmo de abrir a boca? Quanto as pessoas ao seu redor sabem sobre o que te perturba, o que te intimida, o que te faz querer provar algo? Quantos de seus inimigos, sejam eles declarados ou disfarçados de amigos, já mapearam completamente o seu interior? A maioria das pessoas vive exposta, não porque é ingênua, mas porque nunca ninguém ensinou que existe uma diferença fundamental entre ser autêntico e ser transparente. A autenticidade é saber quem você é. Transparência é deixar qualquer um ver tudo, a qualquer hora, sem filtro, sem escolha. E a transparência irrestrita, nas mãos erradas, é uma arma apontada para você. Sun Tzu escreveu isso há 2500 anos. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas. A maioria das pessoas decora a primeira parte. Esquece a segunda. Conhecer o inimigo importa. Mas o que Sun Tzu estava dizendo, nas entrelinhas no que não foi escrito, é que o campo de batalha mais perigoso não é o externo, é o interno. Porque se o inimigo te conhece melhor do que você conhece a si mesmo, ele sempre vai estar 3 passos à frente. E o problema não é que seus inimigos são inteligentes, é que você ficou legível. Deixa eu te contar sobre Marco Aurélio, imperador de Roma, filósofo estoico, considerado por Maquiavel, Nietzsche e Napoleon como um dos homens mais poderosos que já existiram. Não pelo exército que comandava, mas pelo que ninguém conseguia ver. Nele, seus inimigos no Senado observavam, buscavam fraquezas, tentavam provocá-lo em público para que revelasse inseguranças, vaidades, medos, e se deparavam com um muro, não um muro de frieza, não um muro de arrogância, mas a parede mais impenetrável que existe, a de alguém que se conhece tão profundamente que nenhuma provocação encontra apoio no interior. É impossível desestabilizar quem não tem nada não resolvido para ser ativado. Marco Aurélio escrevia à noite no que hoje chamamos de meditações, não para publicar, para se conhecer, para mapear seus próprios pontos cegos antes que o inimigo os encontrasse. Ele se tornava ilegível de dentro para fora, e essa é a única direção que funciona. Existe uma lei da psicologia que poucas pessoas conhecem pelo nome, mas que todo mundo já sentiu na pele. Chama-se projeção controlada. Quando você entra num ambiente social sem revelar suas reações internas, sem demonstrar o que te afeta e o que não te afeta, as pessoas começam a projetar em você o que elas imaginam que você é. E aqui está o paradoxo fascinante. Quanto menos informação você dá, mais espaço a imaginação do outro ocupa. E a imaginação tende a engrandecer, a mitificar, a atribuir poder onde há apenas contenção, não por ilusão, mas porque o cérebro humano é programado para preencher lacunas. E quando não tem dados suficientes sobre alguém, ele assume que há mais do que está vendo. É por isso que os homens mais temidos da história raramente eram os mais barulhentos. Eram os mais silenciosos, os mais contidos, os que revelavam apenas o necessário e guardavam o resto, não por falsidade, por estratégia existencial. Mas aqui é onde você precisa me acompanhar com atenção, porque existe uma confusão perigosa que a maioria das pessoas faz quando ouve isso. Tornar-se ilegível não é reprimir emoções, não é construir uma máscara e chamar isso de força, não é o homem que nunca chora e acha que isso é poder, quando na verdade é só uma ferida que ele aprendeu a não olhar. Não é a mulher que não liga para o que os outros pensam, mas fica acordada às 3 da manhã revisitando o que disseram sobre ela. Isso não é ilegibilidade, é supressão. E supressão não é armadura, é pressão acumulada, esperando o momento errado para explodir.
A ilegibilidade real vem de algo completamente diferente. Vem de ter processado tanto o seu interior que não há mais gatilhos não resolvidos esperando para serem ativados. Vem de conhecer tão bem suas próprias sombras que, quando alguém tenta usá-las contra você, você vê o movimento antes de ele começar. A pessoa verdadeiramente ilegível não é a que esconde quem é a que não precisa provar quem é. E essa diferença muda absolutamente tudo. Pensa em como você age quando sente que alguém te subestimou. Você precisa corrigir, provar, mostrar que sabe mais, que tem mais, que vale mais. Se sim, você acaba de me mostrar onde está o seu gatilho. E se você me mostrou, com certeza, os que estão ao seu redor também. Já sabem, porque os inimigos mais perigosos não atacam na força, atacam na vaidade. Eles encontram o que te faz querer provar algo e ficam apertando esse botão delicadamente até você começar a agir fora do seu centro, até você tomar decisões movidas por ego, não por estratégia, até você revelar mais do que deveria porque estava ocupado defendendo o que não precisava ser defendido. E enquanto você defende, eles observam. O general chinês Zhuge Liang tinha uma frase que ficou imortalizada nas artes militares asiáticas: mostre fraqueza onde você é forte, mostre força onde você é fraco. E nunca, em hipótese alguma, deixe que o inimigo saiba o que te importa, porque o que te importa é o que te controla, e o que te controla é o que pode ser usado contra você. Existem 4 camadas de ilegibilidade, e a maioria das pessoas não chega nem na primeira. A primeira camada é o controle das reações visíveis. É a mais básica e a mais ignorada. Suas reações físicas falam antes de você. O queixo que trava quando alguém te desafia. A respiração que acelera quando o assunto toca numa ferida. O sorriso nervoso que aparece quando você está inseguro. O tom de voz que sobe quando você se sente atacado. Cada um desses sinais é dado gratuito para quem sabe ler. E os inimigos sabem. O trabalho aqui não é paralisar o corpo, é desenvolver o que os estoicos chamavam de intervalo, o espaço entre o estímulo e a resposta. É cultivar a capacidade de receber o golpe, sentir o golpe e escolher como responder. Isso não se aprende em um dia, mas começa com uma decisão. Você não vai mais deixar que a primeira reação interna dite o comportamento externo. A segunda camada é o controle das informações que você entrega voluntariamente. As pessoas falam demais, especialmente sobre si mesmas. Falam sobre seus planos antes de executá-los e recebem de volta o ceticismo dos outros que enfraquece a própria crença. Falam sobre suas inseguranças para parecer humildes e dão ao inimigo o mapa exato das suas vulnerabilidades. Falam sobre o que querem desesperadamente e se tornam previsíveis, manipuláveis, fáceis de usar. A regra é simples, mas exige disciplina brutal. Fale pelo feito, não pelo que pretende fazer. Mostre pelo resultado, não pela intenção. E guarde com cuidado deliberado o que realmente importa. A terceira camada é o controle da sua narrativa. Todo mundo que convive com você está construindo uma história sobre quem você é. Essa história é formada pelas informações que você fornece, pelos padrões que repete, pelas reações que tem. A pessoa ilegível entende que tem poder sobre essa narrativa, não fabricando uma persona falsa. Isso é autossabotagem de longo prazo, mas escolhendo conscientemente o que amplificar e o que não alimentar. Sendo consistente o suficiente para ser confiável, mas imprevisível o suficiente para não ser completamente mapeável. Paradoxo? Sim. Verdade? Também. A quarta camada, e esta é a mais rara, é não ter pontos cegos sobre si mesmo. Seus inimigos sempre vão tentar usar contra você aquilo que você não quer ver em si mesmo. A vaidade que você nega. O medo de não ser respeitado que você disfarça de princípio. A insegurança que você cobre com agressividade. O complexo que você esconde com perfeccionismo. O que você não vê em si mesmo é o que eles vão iluminar no pior momento possível. Então, o trabalho mais estratégico que você pode fazer, mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer habilidade de comunicação, é olhar para dentro com honestidade brutal antes que alguém de fora faça isso com intenção de destruir.
porque não tem armadura mais forte do que conhecer seus próprios pontos fracos antes do inimigo. Tem algo que preciso dizer com cuidado. Tudo o que falei até aqui pode soar frio, calculista. Pode parecer que estou te ensinando a viver em estado permanente de guerra contra as pessoas ao seu redor. Não é isso. A maioria das pessoas na sua vida não é seu inimigo. E viver em paranoia constante é o oposto de poder, é prisão. A armadura da invisibilidade não é sobre desconfiar de todos. É sobre não ser ingênuo com ninguém. É sobre entender que o mundo real tem pessoas que vão usar contra você qualquer informação que você forneça sem critério. E que proteger seu interior não é fechamento, é maturidade. Você pode ser caloroso e ilegível ao mesmo tempo. Pode ser generoso e estratégico. Pode amar profundamente as pessoas certas e ser completamente impenetrável para as erradas. A chave é discernimento. Saber distinguir quem merece ver o seu interior inteiro e quem merece ver apenas o que você escolheu mostrar. E esse discernimento começa com uma coisa só: conhecer a si mesmo com uma profundidade que a maioria nunca vai ter coragem de alcançar. Porque aqui está a verdade que ninguém vai te contar. A pessoa realmente elegível não é a mais reservada, não é a mais solitária, não é aquela que nunca sorri, nunca revela, nunca mostra. É a mais inteira, é aquela que se conhece tão completamente, com suas sombras, suas feridas, suas forças, suas limitações, que não há território desconhecido dentro dela para o inimigo explorar. É aquela que, quando tentam a provocar, não reage, não porque suprimiu a reação, mas porque genuinamente não há nada ali para ser ativado. Não porque não sente, mas porque já processou o suficiente para não ser governada pelo que sente no calor do momento. Essa pessoa não precisa de armadura de ferro. Ela é a armadura. E o caminho para se tornar. Essa pessoa não começa com técnica. Começa com uma pergunta honesta, feita no silêncio de quem está disposto a ouvir a resposta. Quais são as coisas em mim que ainda podem ser usadas contra mim? Onde eu ainda preciso de aprovação que não deveria precisar? Onde eu ainda reajo quando deveria observar? Onde eu ainda defendo o que não precisa ser defendido? Essas respostas são o mapa. E o mapa é onde tudo começa. Se este vídeo te fez pensar em algo que você não esperava, me conta aqui nos comentários. Não porque eu quero engajamento, mas porque às vezes nomear em voz alta, mesmo que em texto, é o primeiro passo para ver o que estava invisível dentro de você. E compartilha com quem você acha que precisa de uma armadura que não seja de ferro.